Queridos irmãos e amadas irmãs, estamos aqui para mais um dia. Hoje é 2 de julho, de 2025, né? Já estamos andando em julho, né? Que coisa maravilhosa. Hoje o tema é exatamente como eu saudei-vos, né? Eu saudei vocês todos aí, irmãos e irmãs, né? É o tema de hoje. E o texto para você fazer essa leitura, eu quero sempre lembrar que a leitura que eu menciono aqui a vocês é para vocês lerem, tá? Se não lerem, devocional não é devocional, é apenas estou assistindo um vídeo qualquer e isso não vai, acredito eu, e eu posso te confirmar isso, não vai ter muito efeito na sua vida, não. Tudo só tem efeito quando nós lemos a Escritura, né? Não adianta assistir vídeo, sensibilizar com vídeo, como eu vejo muitos casos aí, né? Até mando para mim vídeo, mas se você não meditar na Escritura, queridos irmãos, nada disso vai ter efeito na sua vida espiritual, tá bom? Vamos lá, né? Já falamos com irmãos e irmãs, o texto é Provérbios, capítulo 17, verso 9 até o versículo 17, tá bom? Vamos para a nossa história? Julian e Andrew Rastein nasceram em 1919. Esses gêmeos idênticos viveram uma sincronia, frequentando as mesmas escolas, onde se divertiram, trocando identidades, enganando os professores. Legal isso, né? Viajando juntos ao longo dos seus 92 anos. Os dois acabaram se tornando frades franciscanos e passaram a maior parte do seu tempo numa universidade, servindo como artesãos e jardineiros. Em junho de 2011, ambos morreram no hospital, com poucas horas de diferença entre um e o outro. As Escrituras falam desse tipo de fraternidade dentro da família de Deus, uma comunidade que cria uma vida radical e compartilhada. Na Bíblia, dois termos frequentemente usados para descrever os que estão na comunidade do Senhor são irmão e irmã. Aí você veja, meus irmãos, em Romanos, capítulo 10, verso 1, tá? Eu estou mencionando aqui para você, tá? E isso não é só uma metáfora. Ao contrário, o Novo Testamento insiste com Deus, com o nosso Pai, Jesus, com o nosso irmão. Nossa unidade em Cristo nos torna um novo tipo de família. Na família de Deus, somos chamados a estarmos ao lado um dos outros, em momentos de tristeza ou de alegria. Na desgraça, nos tornamos irmãos. Eu quero ler o versículo 17 de Provérbios, por mais que você já leu, acredito eu que você leu, diz o seguinte: o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce um irmão. Esse versículo ele é muito importante e às vezes a gente veja, né, a diferença hoje entre ser crente e ser não crente, né? Ser cristão sempre estarmos juntos em todos os momentos, né? A igreja foi criada para isso, para criar essa irmandade, criar essa fraternidade, por mais que às vezes em alguns casos a gente não perceba isso, e a gente também não vê isso com muita clareza, mas é isso que a igreja é, e a igreja precisa ser. Eu queria chamar a sua atenção hoje sobre isso. Como igreja, você buscar essa essência, esse momento com Ele. Eu tenho certeza que Deus quer que você não viva somente individualmente, mas Ele quer que você viva coletivamente. E aí vivermos coletivamente é vivermos ajudando os outros e também sermos ajudados. Isso é muito bom. Isso é a importância da igreja, tá bom? Vamos continuar aqui. Permanecemos unidos quando é confortável e quando é difícil. Quando é para o nosso benefício ou quando nos custa caro. Quando parece uma resposta natural ou quando vai
contra o nosso instinto. Amigo ama sempre. Amigo ama em todo tempo. Aí na angústia, vai nascer um irmão, aquele que vai colar contigo. Eu tive um amigo, né, que foi para a glória do Senhor, mas esse era amigo. Esse não era simplesmente um membro da igreja, não era menos um membro do ministério onde eu pastoreava, não. Ele era muito mais do que isso. É isso que a gente precisa hoje, né? Vou terminar. Esse tipo de fraternidade e amizade contracultural revela ao mundo uma nova ordem que foi colocada em prática. Deus criou um novo tipo de família no mundo. Além da nossa família, tem um tipo... E essa família que ele criou aqui, esse novo tipo de família, é uma família verdadeira. É a família que vai morar no céu, né? Por isso que Jesus disse, aquele que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, o seu cônjuge, os seus filhos mais do que a mim, não é meu discípulo. Então é isso aí. Este é o lugar onde recebemos e damos amor e ajuda que precisamos tão desesperadamente. A igreja deve ser isso. A igreja deve ser esse lugar onde as pessoas vão receber amor. Nós temos que parar de sermos, como podemos dizer, muito santos e sermos mais flexíveis. Pararmos de querer achar que todo mundo é inferior a nós, independente que não seja cristão. Às vezes as pessoas acham que só porque eles estão na igreja, eles podem ser melhor do que qualquer um. Não, nós somos todos iguais. É assim que a Bíblia nos orienta a nós vivermos de forma iguais aos outros. E é isso que o mundo está precisando ver em nós. Aí vamos para a igreja, fica vendo pessoas que tem só porque tem um ministério a mais e tal, e fica querendo ser mais do que o outro. E aí, eu sempre falei, né, essa ideia de chamar as pessoas desviadas, chamar as pessoas de isso, daquilo, não. Vamos chamar todos de irmão. Quero lembrar você que todos que estão neste mundo, independente da sua vida, da sua situação espiritual, seja o que for, é nosso irmão. É o irmão, entendeu? E aí que vem aquela história do filho pródigo, lembra do filho pródigo? Né? A gente lê a parábola do filho pródigo e aí comete erros como esse, tratando os nossos irmãos lá fora como qualquer um. Ao contrário, agirmos como pai, esperarmos que eles, nos sentarmos à porta para guardarmos o nosso irmão voltar, o nosso irmão entrar. Lembra da ovelha perdida? Também são essas pessoas. A ovelha perdida não é aquele crente que saiu, não. A ovelha perdida são as pessoas que estão no mundo, que nós precisamos irmos atrás delas, né? A dracma perdida, né? Capítulo 15 todo ali de Lucas, né? Precisa nós avaliarmos desta forma. Pararmos de pregarmos ou avaliarmos dessa forma. Eles estão. Então precisamos sermos isso. Um lugar agradável, onde as pessoas entram sem ser julgadas, sem ser olhada pelo seu ato pecaminoso ou pela sua vida, assim por diante. Eu tenho um rapaz que sempre falou que ele comentou para um dos nossos irmãos que a gente, né, não diferencia ele, mesmo ele estando distante da igreja. É isso. Isso é muito bom, isso. As pessoas olharem para a igreja desta forma. Não parar de querer julgar as pessoas ou querer de sermos alguém mais do que outras pessoas. Vamos ser igreja. A igreja é um lugar onde vamos nos preparar para receber os desesperados, os carentes, os necessitados, os oprimidos, que precisam ser recebidos com amor, com carinho, visto não como pessoas pecadoras, mas como nossos irmãos, por mais que cometeram, porque pecado todos nós cometemos. E às vezes dentro da igreja, comete pior do que estão no mundo. Isso é uma história que eu tenho uma escola bíblica, né, liberando o fruto do avivamento. Observa lá, dá uma olhadinha nas 26 aulas que eu dei lá, você vai ver que o que eu estou falando, que às vezes é pior, se tornam piores. Tá ok, queridos?
Vamos nós sermos irmãos, sermos irmãs e vamos considerar todos os nossos irmãos com as nossas irmãs, ok? Agora, precisa a gente nos posicionar diante de Deus. Diante de Deus. É só nós deixarmos que o Espírito Santo fale no nosso coração. Não fale pelo Espírito Santo, deixa que ele fale. Tá bom? Examine, leia a carta de 1 João, capítulo 4, versículo 7 até 21, e observe quantas vezes a palavra amor é usada. O autor diz que está escrevendo a amados. Qual é a ligação entre a amizade bíblica e o amor bíblico? E aí, o que você acha? Quer comentar sobre isso? Comente aí, tá bom? Mas leia lá, 1 João capítulo 4, verso 7 a 21, para você ver ali, né, que a carta de João, na verdade, a primeira carta, principalmente, ela é repleta falando sobre isso, né? A carta que merece a sua atenção também. Terminando, considere. Quem são os seus irmãos e irmãs? Seus amigos? Quem são eles? Eu já disse para você quem são, né? Então, se você entendeu, amém. Como você pode se doar a eles de maneira que reflita a visão de Deus para um novo tipo de família? Como é que você vai se doar a eles para poder eles se tornarem essa família? Olha só, gente, vamos nós nos ligarmos nisso, né? Então, pessoas acham que irmãos nossos, que irmão é somente aqueles que estão na igreja. Não, todos. Os que estão na igreja estão caminhando junto conosco. Os que estão fora da igreja são nossos irmãos rebeldes que estão lá fora. Ok? Mais tarde, quem sabe, a gente conversa mais sobre isso. E se você quiser conversar pessoalmente sobre isso será uma honra. Ok? Deus te abençoe. Até amanhã para dar uma continuidade aqui nesse trabalho. Lembrando que hoje estamos praticamente na metade do nosso devocional, né? Estamos na metade do nosso devocional. Olha, já chegamos, partimos da metade, quer dizer, tá bom? Olha que maravilha. Falta a metade agora. Hoje estamos completando 183 dias aqui pregando, trazendo o devocional. Falta ainda 182 para poder terminar, ok? Tem mais um caminho para entrar aí. Deus te abençoe. Até amanhã, aqui, falando sobre o nosso devocional de 365 dias andando com Deus.